Sejam muito bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu trouxe uma pessoa aqui especialista para falar de um assunto que é polêmico, polêmico para alguns, né? Que às vezes dá medo, mas que também é muito satisfatório. Então eu estou recebendo aqui Felipe Tapp, consultor financeiro especialista para médicos. Tudo bom, Felipe? Tudo Seja muito bem-vindo ao ótimo. nosso podcast. Muito obrigado aqui pelo convite. Fico muito feliz e o que eu puder auxiliar, ajudar aí todos os médicos, médicas, estou à disposição. Então vamos começar por aquilo que é mais importante, né? Por onde que o médico começa? Por onde começar a investir? Parece clichê, mas por onde o médico começa mesmo é a parte organizacional, né? Você precisa ter todo o domínio com os seus números para que você realmente saiba qual o potencial de ganho, qual é o potencial de conseguir guardar o dinheiro todos os meses, e para que você tenha ali toda aquela estratégia para você poder investir todos os meses para fazer projeções futuras. Então, eu acredito que todos os médicos, não só médicos, mas todos nós precisamos ter Todos nós, pelo né? menos a base, a parte organizacional e financeira. É porque assim, a gente sai da faculdade, fica naquela pindaíba, aquele tempo da faculdade, né? Você tem aquele dinheiro ali regrado por mês e quando sai, tem aquela ilusão que tá rico. Começa a dar um plantão atrás do outro, então assim, quanto mais plantão você dá, realmente mais dinheiro você faz. Só que a gente acaba esquecendo que quando a gente para de dar plantão, a gente não recebe dinheiro nenhum, né? Porque a gente é trabalho, recebe, trabalhou, recebeu, trabalhou, recebeu. E aí, como não entrar na ilusão de tô rico, começar a se endividar e daqui a pouco só tá trabalhando para pagar boletos e esquece de montar aquela base que vai te dar uma segurança mínima possível para quando você quiser passar uns dias de férias, para quando você quiser uma diversão, para quando você acontecer alguma coisa para sair do seu orçamento, mas você ter por onde, né, tirar. Então, eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, como fazer ou o que não fazer. A primeira coisa que nós precisamos pensar, e eu penso muito sobre isso hoje, ainda mais quando a gente chega a uma certa idade, é que quando você está ganhando dinheiro, você está comprando tempo, o seu tempo futuro. Então, se você está gastando, tem até um filme sobre isso, é bem interessante. Quando você está gastando todo o seu tempo de vida para trabalhar, ficar de plantão, conheço médicos, recentemente conversei com uma médica que ela estava 13 dias sem ir para casa, fazendo plantões. Eu acho muita coisa. É raro, mas acontece muito. Então, cara, 13 dias, saúde, né? Você olhava para a pessoa, ela estava esgotada mesmo. Basicamente, eu sei que tem um amor por trás da profissão, senão ela não faria isso, certo? Por quê? Tem um amor por trás da profissão, porque ela não está gastando dinheiro. Se ela está trabalhando, só trabalhando, ela não está gastando dinheiro, ela está o tempo todo trabalhando. Eu acho até importante você trazer isso, desculpa te interromper, assim, porque às vezes tem muito aquele julgamento, né? Ah, porque o médico só trabalha por conta do dinheiro, tudo é virado em função do dinheiro. Só que quem faz esse julgamento esquece que dinheiro é o que move a vida. Sim, sim. Mas eu vejo que muito, pelo menos Aham, 95% dos médicos que eu atendo hoje, sim, muitos, todos eles são, nos 95%, todos eles são amor mesmo. O dinheiro é a consequência, é o que eles sim. escolheram. E é o que você falou. Eu preciso pagar as minhas coisas básicas, eu preciso me vestir, eu preciso comer. É o que vai movimentar o mundo capitalista, certo? Mas para fazer 13 dias, 60 horas, 72 horas de plantão, é por amor, não é? Não é só por Não é dinheiro. só Assim, não pelo é dinheiro. pelo dinheiro, pelo menos pelos que eu vejo. Então, quanto mais você ter consciência do seu dinheiro e saber para onde está indo, hoje eu tenho essa linha de raciocínio. Cara, será que vale tantas horas de plantão ou tantas horas de trabalho para eu comprar esse produto ou esse serviço ou esse carro, essa casa? E às vezes a questão do dinheiro acaba perdendo sentido para a gente plantonista, porque você pode até começar ali naquela questão de, ah, eu tenho que fazer tantos plantões para pagar tal coisa. Mas você começa a se perder de tanto plantão que você está dando, que o dinheiro vira consequência, mas você nem sabe, você não usufrui, você não gasta ele, porque você está sempre presa dentro do plantão. Então Isso, você vai gastar como? Com o quê? só que o seu tempo também é limitado, É então limitado. você tem uma hora que você vai entrar num burnout ou até mesmo vai falhar, não vai conseguir ficar trabalhando. A conta vai chegar com a saúde. A conta vai chegar com a saúde e a conta vai chegar no financeiro, porque você
vai lá, você está ganhando 30, 40 mil reais de plantão, você deixa de fazer ou dá um problema, você reduziu sua carga de horário, mas as suas contas precisam ser pagas. Então, tem que tomar muito cuidado em relação, pego mais um plantão para comprar tal coisa. Aí você entra, cai nesse abismo, entra nesse buraco, Tem, porque as suas contas do mês ela não diminui, mas vai diminuir o seu rendimento, vai diminuir o seu trabalho, porque você adoeceu, você é obrigado a ficar em casa, né? Ou pelo menos internado, que é pior ainda. E aí você vai ter um gasto a mais, porque você agora vai ter que gastar com a sua saúde. Engraçado que essa informação, acho que todos os médicos deveriam saber muito mais do que nós, né? Em relação à saúde, em relação. E só que eles não fazem. Você entra assim e fala assim, pô, gente, vocês sabem que vocês precisam de um tempo. Aí a pessoa fala assim, puta, realmente, eu preciso de um tempo para mim. Realmente, eu preciso parar de trabalhar em excesso. Mas quando vê, por conta eu não falo da inteligência financeira, porque a inteligência financeira, ela é adquirida conforme você vai desenvolvendo ao longo do tempo. Mas a base a educação, o beabá ali não foi colocado nos nossos pais, né, nos nossos avós, e nem muito menos em faculdade e escola. Então a parte base não trouxe isso para os médicos e para qualquer outra pessoa. E a gente é ensinado a trabalhar. Trabalhar. Você é ensinado a trabalhar. Trabalhar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. A gente é ensinado a mais um curso, mais um livro, mais um certificado. Trabalha aqui, trabalha ali, mas a se organizar, principalmente na questão financeira, eu te digo de propriedade mesmo. Nós não somos ensinados a isso. Então, você começa ali naquela sua carreira médica totalmente despreparado para uma organização financeira. Se não for aquela pessoa que ela busca sozinha e que ela já sabe que ela tem que buscar ajuda de alguém, que ela tem que contratar uma pessoa para ela aprender sobre aquilo, que ela tem que estudar mais sobre aquilo que é fora da medicina, ele fica condicionado apenas ao que é da área médica. Isso aí. Como que faz isso? Como que faz isso? Primeira coisa, precisa reprogramar tudo isso, né, Mar? Se você foi condicionado a isso e está fazendo mal, você começa a identificar que isso está sendo não está sendo um benefício para você, mas está sendo prejudicial à sua saúde. Primeiro você precisa identificar. E como que a gente consegue identificar? Infelizmente, vamos dizer assim, que é ou por um aplicativo, você anotar tudo o que você está ganhando, tudo o que você está gastando, ou por uma planilha de Excel, mesmo que seja na mão. Tá? Na mão não dá para fazer projeções, eu sempre falo isso, mas pelo menos visualizar o mês você vai conseguir. Quando eu comecei a pensar nessa parte de finanças, e aí quando eu comecei a trabalhar, como a maioria dos médicos, eu era totalmente desorganizada em questão de finanças, e eu me achava a pessoa organizada, porque eu sempre fui a pessoa que gostei de multiplicar meu dinheiro, né? Até mesmo quando eu era criança ou quando eu trabalhava antes de ser médica, eu gostava de procurar alguma coisa para investir, para fazer mais dinheiro e não ficar sem dinheiro durante o mês. Não era aquela pessoa que pegava o meu salário, pegava aquele meu dinheiro ali e no quinto dia útil já não tinha mais nada. Vamos dizer assim, e passava o resto do mês esperando a próxima data para receber. Só que aí foi quando eu comecei a descobrir que eu não sabia era nada de finanças. Eu só sabia anotar gastos, né? Cortava uma coisa dali, uma coisa daqui, mas eu não sabia por onde começar, eu não sabia qual era o melhor investimento, eu não sabia como planejar, né? Como fazer um projeto futuro, como planejar alguma coisa que fosse me dar mais rentabilidade, eu não sabia nada sobre isso. Então, a maioria dos médicos começam assim, mesmo com tanta informação na internet, a gente fixa na questão da medicina, né? E o resto, o financeiro, saúde, essas coisas, a gente vai, infelizmente, negligenciando. E aí eu trago isso aqui por conta disso, né? A gente tem esse bate-papo, eu estou trazendo questões que realmente a gente tem que olhar, porque senão a conta vai ficar cara no final. Eu falo que a parte organizacional, ela vai dar dor de cabeça para você só no início. Vamos pensar em organização, depois vamos para a parte de planejamento, são coisas totalmente diferentes, as pessoas acabam confundindo. Organização, você precisa ter consciência do tudo que você gasta, tudo que você ganha. Ponto. Beleza. Tendo consciência disso, você consegue gerar médias no planejamento. Então, quando você tem médias de gasto de moradia, comunicação, saúde, alimentação e todos os gastos variáveis que endivida, não são não é só o iFood, não é só o combustível, é todas as outras coisas que tem por trás disso, né? Mais as contas fixas que tem que pagar, um aluguel alto, os financiamentos que adquire, que acaba adquirindo de forma irresponsável, né? Ou na emoção, vamos dizer assim.
Você coloca meta para tudo e você coloca todos os meses uma meta de poupar e você coloca nome naquele dinheiro, vamos imaginar que o seu salário é uma grande pizza. Você vai fatiando ela e um terço ou aquela fatia da aí, pizza. pelo menos um terço, eu falo um terço assim, mas você consegue um terço aí, graças a Deus lá, hoje nas nossas finanças pessoais, minha e da minha esposa, 50% é de custo e 50% é para investimento futuro. Mas esse investimento futuro, ele já tem um nome. Porque se você não colocar nome no dinheiro, se você não colocar um objetivo para o dinheiro, ela vai virar uma bolsa, para o Felipe vai virar talvez um carro, algum eletrônico. Cada um tem um apego a alguma coisa, né? Gosta de algo. Vai, de qualquer modo, vai virar um objeto de desejo que não é necessário naquele momento. Exatamente. E aquilo, se você colocou o nome no que está sobrando no dinheiro, qual é o objetivo daquilo futuro, toda vez que, pô, esse dinheiro aqui eu poderia fazer tal coisa, mas meu objetivo maior é a casa, por exemplo, construir uma casa de campo. Mas quanto tempo, quantas horas, quantos dias isso vai distanciar do meu sonho principal? Isso é um planejamento. E aí, vamos falar de viagens, né? Um planejamento em 2023 para 2022 que nós começamos era para eu fazer o meu sonho de ir para a Europa, passar lá 21 dias. Cara, isso tudo eu acompanhei pelos stories. Pô, são 21 dias, tudo vezes 5 na época. Nosso câmbio totalmente desigual ao euro. Você precisa fazer um planejamento financeiro. E nós começamos com 18 meses de antecedência. Então, cara, lógico, a gente, graças a Deus, com planejamento, com luta, a gente conseguiu em 4 meses pegar o que a gente ia conseguir em 18. Mas tem pessoas que não, tem que fazer o planejamento 18 meses direitinho. E toda vez que você for comprar eu vou colocar aqui um exemplo de uma bala, mas, gente, uma bala, por quanto tempo essa bala vai distanciar do seu objetivo, que é você ir para a Europa? Ou para você comprar um carro, ou você comprar algo, fazer uma aquisição que realmente necessita. Então, o planejamento financeiro, ele é fundamental. Depois que você tem um planejamento financeiro, a organização ela é só a cerejinha do bolo. É só para você registrar. É o que eu faço hoje, mano. Como eu sei qual o limite que eu posso utilizar no cartão de crédito e sei todos os meus gastos, eu só coloco na planilha para ver se eu estou dentro daquilo que eu estabeleci para mim, para o Felipe Realmente estão batendo as contas, né? Se eu dei mancada naquele dia, o que eu tenho que naquele mês, o que eu tenho que fazer no mês seguinte? Para poder recompensar. Para poder recompensar. Então, a organização, ela precisa ser diária no início, mas o planejamento vai evitar muita coisa. Então, digamos que o planejamento ele pode ser a longo prazo, é um prazo maior, pode médio ser prazo. Curto, médio e longo prazo, depende muito. Então, por exemplo, uma pessoa que queira viajar ainda esse ano, em dezembro para, sei lá, para Salvador. Pô, curto prazo. Tem condições? Cabe no seu orçamento? Pô, cabe no orçamento. Então, planejamento a curto prazo. Pessoas que querem viajar o ano que vem ou querem trocar, renovar um carro em 2025, 26, 27. Tudo bem, a mesma coisa. Então, eu quero me aposentar. Então, cada um tem seu objetivo e eu acho que todos nós, né, temos curto, médio e longo prazo. Sim. E o planejamento é feito para fazer isso. É você também saber o que é necessário para aquilo que você quer alcançar, sem você se desorganizar e se sacrificar por aquilo. Porque é o que acontece muito com a gente. Você prefere, às vezes, eu tenho que dar tantos plantões para comprar um carro. Eu tenho que dar tantos plantões para comprar uma casa. Eu tenho que dar tantos plantões para fazer uma festa de aniversário. Entendeu? Eu te pergunto, você tem que dar tantos plantões para comprar uma casa ou você poderia economizar tantos plantões para comprar uma casa? Esse é o questionamento que a gente não sabe fazer. Hoje eu sei que eu consigo economizar tantos plantões para comprar uma casa. Ou investir em uma renda passiva ou um ativo, nós comprarmos ativos, que vai potencializar a gente chegar mais rápido na compra de uma casa, de um carro. Eu sou a última pessoa aqui a crucificar, você vê vários educadores, orientadores financeiros que falam que casa não é rentável, um carro não é... Cara, vai depender muito da pessoa. Depende. Pode não ser um investimento, algo que vai te trazer rentabilidade se não for usado para trabalho, mas é uma necessidade sua, é um desejo seu. Então, é um investimento pessoal. Com certeza. E eu apoio, porque hoje eu não tenho filhos.
eu e minha esposa, tenho 36 anos, minha esposa tem quase 40, só que nossa condição hoje é totalmente diferente de pessoas da nossa idade que têm 2, 3 filhos. Que a segurança é a casa. Como que eu vou... E um carro. Aí como que vai chegar para um pai de família e vai dizer assim, Vou chegar pro não médico. compra o carro ou não compra uma casa porque casa não é investimento. Não compra um carro, tá? Aí ele vai levar esse menino para a escola, ele vai levar esse menino para atividade física. A mãe vai ele vai no mercado com a mãe lá e aí vai ter que estar dependendo do Uber, do táxi, de alguém. Então, É a necessidade. é uma necessidade. E o mais importante, qual o planejamento para que isso aconteça? Lógico, lá atrás teve que ter a organização, mas qual que é o planejamento para que você tenha a sua viagem, tenha seu carro, tenha a sua casa? É o mais importante para que você não antecipe o sonho. O planejamento ele serve para você sair dos juros. É muito bacana você trazer isso, Felipe, porque aqui a gente traz uma coisa para essa mesa. Não é necessário, você não precisa deixar de fazer nada, mas você tem que saber como fazer. Isso. E a hora de fazer. Pessoas, geralmente, né, eu vejo, hoje eu estou atendendo bastante pessoas que estão saindo um mês, 15 dias, pessoas que acabam saindo, pegando o CRM, procura no Instagram, encontra o meu Instagram, ela fala, Felipe, me ajuda. Daqui 30 dias eu vou pegar o meu primeiro salário e eu não quero ser aquela pessoa que eu vejo com 60, 70 anos lá dando plantões. A parte boa é que a gente hoje tem mais consciência, né? Os recém-formados hoje têm mais consciência dessa questão financeira. Porque isso não é ilusão. Você vê colegas dando plantão com 60, 70 anos que não é opcional, é necessário. Uma coisa eu pretendo estar lá com meus 70 anos, 60 anos, tiver no uso da orientada, eu estar lá dando o meu plantão quinzenal, que eu não vou ter mais físico para estar lá todos os dias, ou dando as minhas aulas todos os dias, né? Dando as minhas mentorias, tudo bem. Até lá eu vou decidir o que eu vou fazer. Mas eu não quero ser aquela pessoa obrigada a dar plantão. Ai, meu Deus, eu tenho que ter 3, 4 empregos com 60 anos, porque eu tenho que manter um padrão de vida. E se eu perder esse emprego aqui, se eu deixar desse plantão aqui, vai faltar no meu orçamento do mês. Então eu não posso parar de trabalhar. Não quero também. E para evitar isso, logo no início, principalmente para as pessoas que estão iniciando agora com CRM novo, né? Não entrar em financiamentos. Eu falo que quando você entra em financiamento, você começa a ficar sem vergonha. Porque você está pegando dinheiro fácil, né, com uma parcelinha barata. Só que Barato que sai caro. no final sai caro. Recente, eu peguei um caso de uma pessoa que financiou um carro de luxo e ela só ia, tipo assim, o carro só ia sair 4 vezes mais. 4 vezes mais. Por quê? Porque o ciclo que é colocado hoje no médico, você precisa ter luxo. Uma casa de luxo, um carro de luxo, você tem que ter status. E para ficar lá na garagem. Na garagem. E Ou uma na casa garagem que do hospital, né? É isso que eu ia falar, na garagem do hospital. Ou vai ficar com o seu cônjuge lá e você vai estar dentro do hospital. Aí. E você vai estar pagando uma casa caríssima financiada e você vai estar preso dentro do hospital. Você vira um visitante da sua casa. Eu digo isso porque eu já fui uma visitante da minha casa. E já caí também nessa questão de fazer um financiamento. Hoje eu não tenho mais financiamento, né? Te encontrei na minha vida e me libertei dessa questão do financiamento. Isso para mim foi muito bom. Mas eu precisei passar por todas as situações para entender que eu precisava me organizar. Eu estava totalmente fora da casinha nesse sentido de organização financeira. E, né, eu não sabia, não tinha planejamento. Eu achava que pagar as contas do mês estava bom, era o suficiente. Aquele dinheiro que sobrava para eu ir num restaurante, para eu ir não sei o que, eu achava que era o suficiente. Tinha um financiamento de uma casa, tinha o meu carro quitado, porque o carro eu nunca quis financiar. Mas tinha um financiamento de uma casa e isso me tirava o sono, gente. Porque quando eu queria passar tantos dias sem trabalhar, eu quero viajar. Ou esse mês eu quero dar 15 plantões. Porque o médico tem essa liberdade de ele escolher quantos plantões ele pode dar por mês. Né? A gente faz as trocas, a gente faz os extras, né? Tem aquele plantão que é fixo, mas você faz a troca com o colega. Então a gente tem essa liberdade. Você cobre a escala ali, fazendo essas trocas com os outros colegas. Tem essa facilidade, mas e aí eu não podia, porque eu tinha que pagar a parcela alta da casa, eu tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo,
ia faltar para o meu mês. Então você acaba se limitando e você nem vive porque você está em função sempre dos plantões. E quando a gente fala de casa, só um detalhe, né? Eu tô falando para vocês não financiar uma casa, tá? Porque às vezes, pô, mas eu não tenho dinheiro para comprar 500 mil reais uma casa. Meu, você pode financiar a casa, mas não precisa ser uma casa de milhões ou de meio milhão logo de cara. Uma maneira mais inteligente, Você né? pode financiar uma casa que permita você sustentá-la e pagá-la o mais rápido possível, não carregar 320 meses, que é o que a maioria faz. Você vai pagar menos juros, porque imagine, você entra numa casa de 200 mil reais. Vamos falar de um médico. Nós não estamos falando aqui de pessoas que ganham 1, 2, 3, 5 mil reais por mês, Sim, tá? sim, Falando de médico que ganha acima de 20 mil. sim. Se o médico ele entra numa casa de 250 mil e ele paga 2 ou 3 parcelas todos os meses de um financiamento, ele vai reduzir muito os juros e vai pagar mais rápido. Ele vai conseguir depois dar um outro degrau. Ele sai de uma casa de 250 e vai para meio milhão. Mais fácil. É a mesma coisa com a linha de raciocínio com um carro ou qualquer outra coisa. Degrauzinho por degrauzinho. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, na internet, a galera fala assim, então eu não posso financiar minha casa, eu tenho que viver morando de aluguel? Depende. Vamos avaliar, né? Eu prefiro morar de aluguel porque eu tenho o quê? Uma liberdade geográfica e eu consigo colocar, eu tenho as condições de pegar o dinheiro que vale aquele apartamento onde eu moro, coloco numa aplicação que me rende 3, 4 vezes mais do que eu pago de aluguel. Pela minha A negociação. tua rentabilidade hoje paga o teu custo de vida. Paga o custo de vida. Então, você faz jogo de números. Ó, eu sempre falo, né? Eu brinco isso, não lembro se eu já falei isso para você. Tem duas coisas na vida que é exato. Eu e você vamos morrer, infelizmente, e a matemática. Chega para todo mundo. E a matemática. Então, é realmente, aí vem a inteligência financeira, não a educação, a parte básica. Mas para você ter a inteligência, você tem que ter passado pelo primário, pelo pré, né? Vem a inteligência financeira, realmente fazer contas, realmente fazer linhas de raciocínio que vão te levar à melhor escolha. O básico bem feito funciona, né? E às vezes a gente quer chegar lá no. Ah, não, mas eu quero o que é mais difícil. Eu quero aprender o procedimento mais difícil. Sim, mas você já sabe fazer o básico? Já fez o básico quantas vezes? Você já repetiu? Não, mas eu quero também aprender no caso de acesso venoso central. Vou dar um exemplo aqui. Sim. Mas eu quero saber o acesso venoso central mais difícil, porque eu preciso saber o mais difícil. Tá, mas tu sabe o mais fácil de passar? Tu já passou? Não. Então a gente vai começar por esse aqui, querida. A gente vai começar por esse. Básico. Porque se você não souber bem esse aqui, você vai fazer cagada. Então, respira fundo e vamos começar pelo básico. Então, isso é uma premissa para a vida. O básico funciona para tudo. Mesma coisa com as finanças. Eu quero começar a investir em ações. Beleza, você tem a sua reserva de emergência? Básico bem feito. A pessoa, às vezes, ela não tem R$ 1. Ela não tem R$ 1 para colocar em uma ação. E se perder aquele R$ 1 vai fazer falta, vai fazer diferença. Então, faça o básico bem feito. Não só na sua profissão, mas também na sua vida financeira. Já vi muita gente, vou começar logo pelas ações. Vou estudar ações e começo por ações, porque ações é o que dá rentabilidade. Mas não é assim. As ações, ela é aquela montanha-russa, às vezes, né? Não é a escada rolante que sobe, é a escada rolante que desce, não. É a montanha-russa. Você estava conversando com o doutor, ele pegou e virou para mim e falou assim, pô, eu vou começar a investir em altcoins, que seriam as criptomoedas menorzinhas. Eu falei assim, beleza, você tem o Bitcoin e você tem a Ethereum? Não, não comprei ela. Eu falei assim, pô, você não tem a principal? Como que você vai nas pequenas? Você entende como funciona ela? Então, a galera sempre quer ir no ganho mais rápido. Até um estudo interessante, né? Quando falando de ganhos mais rápidos, eu sei que existem médicos também dentro desse número. Até a última vez, tinham mais de 15 milhões de brasileiros registrados em jogos de aplicativos. Sorte. Como esses negócios de tigrinhos, esses negócios esses joguinhos de futebol, né? Que tem vicia, né? Hoje nós temos mais ou menos, no dia que nós gravamos isso, 7 milhões de brasileiros listados na Bolsa, sendo que 5 milhões estão operando, o restante desistiu. Dinheiro rápido, fácil, é apertar o botão e você tem uma sensação que você vai ganhar, que seria jogos de azar. Agora,
o básico bem feito, que é a Bolsa de Valores consolidada há anos, você pega aí, pelo menos no Google, você colocar lá Ibovespa e colocar a máxima, ele vai te dar de 2006. É aquela questão, o atalho é bem vendido e atrai, né? Mais rápido, né? Esse Atrai. negócio ganho rápido. Talvez tenha isso na medicina também, trabalhando, né? Ó, se você fizer tal coisa, se você se especializar em tal coisa, você sair ganhando 10 para 50 mil. Às Deve ter vezes isso. as pessoas escolhem a especialidade pelo ganho financeiro que acham que vai vir mais rápido. E aí, só que tudo na vida, quando você se depara com o real, é diferente. Na prática, a teoria é totalmente diferente. Não é bem assim. É a mesma coisa que hoje eu vejo até virar meme, né, no Instagram, TikTok, essas coisas, todas as redes, aquelas entrevistas, né, que faz com o estudante de medicina. Quanto que você acha que você vai ganhar recém-formado, recém-saído da faculdade? Tem galera que fala 100 mil, 50 mil, Eu vi isso. mês, mas aquela pergunta é baseada em dando plantão. Eu não estou dizendo aqui que o médico não tem capacidade de ganhar, você tem capacidade até de ganhar muito mais. Mas não é você saiu da faculdade hoje, pegou seu CRM amanhã, você vai estar dando plantão esse mês e você vai fazer 60 mil. Gente, isso é ilusão, isso é loucura. Nem se você trabalhasse 30 dias do mês, 24 horas, primeiro que você não aguenta. Segundo, que seu corpo não responde. Terceiro, que você não vai conseguir olhar nem na sua cara no espelho, quanto mais na cara do paciente. Você tá entendendo? Aí vai vir o estresse, o cansaço, adoece e tudo. Então, não tem O condições. motorista hoje ganha de 100 a 150 reais a hora. É matemática. Você faz aí, multiplica pelo tempo que você consegue trabalhar. Não vai chegar a 100 mil. Mas tem muito essa crença, né? Esse mito, tanto para quem está na faculdade de medicina e para a galera que não é da área médica, acha que a gente arrasta dinheiro a rodo e fácil. Uhum. Então, assim, a hora trabalhada, ela não é tão simples assim. Acho que não. Não é tão fácil assim, como se prega. E aí é por isso que você tem que ter a inteligência e a organização financeira. Que é para daqui a pouco o dinheiro estar trabalhando por você e você poder escolher outras áreas que você quer para aumentar esse dinheiro. Com certeza. Essa é a linha de raciocínio. Não pule etapas. Então, se nós vamos falar aqui de uma linha de raciocínio, organiza, tenha firmemente o que você, qual é o seu desejo de vida, qual é o seu planejamento, o que você deseja. E quando você está só, né, é o seu. Agora, quando você tem uma pessoa do seu lado, um esposo, uma esposa, tem filhos, você precisa olhar o que você deseja, o que o seu companheiro ou companheira deseja e o que o casal deseja. E o que o casal deseja. Em casa a gente pensa, eu jogo muito com a Jaque assim, no aspecto que o que eu quero, ela luta comigo. O que ela quer, eu luto com ela e o que nós queremos. E é muito bom tu trazer isso, Felipe, porque dinheiro é um diagnóstico de brigas no casal, às vezes até de separação. É a segunda, né? é a segunda marca. A primeira é a infidelidade entre uma outra pessoa, Sim. né? Tipo, a traição, e depois a infidelidade financeira. Financeira. E aí, finanças é uma coisa muito importante que se você, como casal, não tiver isso claro e se você não conversar abertamente sobre dinheiro dentro da sua casa, você vai conversar abertamente sobre dinheiro aonde? Você não vai conversar nem com você. Então, se a pessoa que está ali do seu lado, você não sabe o que é a necessidade dela de finanças, tô falando, vamos passar para finanças porque a conversa aqui é sobre finanças, e ela não sabe qual é a sua, e vocês não têm um planejamento de casal, vai dar ruim, gente, para um ou para outro. Se você faz compras escondidas da sua esposa, né, ou esconde seu cartão de crédito do seu esposo, porque eu ganho mais, porque eu ganho menos. Não existe. Se você é casado, o dinheiro é do casal. Mas eu vejo muito, muito essa questão de, não, eu trabalho mais, o dinheiro é meu. Eu trabalho mais, eu mando disso. Ou então, a pessoa ganha menos, mas ela tem que dividir as contas igual comigo, mas não naquele do dinheiro do casal, mas eu pego a conta de casa, divido pelo meio, pago a metade, tu paga a metade, eu ganho mais do que você, mas não existe aquele dinheiro do casal. As contas é dividida pelo meio, tu paga a metade com o teu dinheiro, eu pago a metade com o meu. Isso é receita para afundar o casamento. Acho que é. Desmotiva, né? Total. Lógico, a outra parte que ganha menos, ela precisa ter consciência e respeito e responsabilidade, também não gastar tanto, e querer evoluir. Claro. Querer sempre evoluir para tentar chegar a ganhar um pouco mais, ou conseguir tampar um buraco, né? Quem está ganhando mais, geralmente tem um buraco que não consegue cumprir porque está focado em ganhar dinheiro.
tampar esse buraco, que daí você simplesmente faz o quê? Pô, fica bom para os dois. Em casa é assim. A minha empresa hoje, a minha parte, a gente tem um faturamento muito maior do que da empresa da minha esposa, mas lá não tem o mais rico e o mais pobre. Não tem. Todas as decisões, elas são Tomadas em simplesmente conjunto. conjuntas. Lógico, eu tenho um acordo, eu não tenho isso para mim porque não há necessidade do Felipe, mas já que tem um acordo comigo, que as rendas as extras que ela faz é para ela usar da forma que ela quer. Não tem nada, não tem problema nenhum. Então ela Eu acho faz que as é a vendas. questão de você, é o combinado do casal, cada casal tem o seu jeito, e a questão da liberdade mesmo. Claro, eu tenho as minhas necessidades, eu preciso suprir aquelas necessidades, eu tenho aquelas coisas que eu não quero ter que pedir permissão, vamos dizer assim, entre aspas, para comprar. Tá tudo certo, mas você tem que se organizar e tem que saber que tem aquele dinheiro do casal e tem aquela parte que é só sua, aquela parte que é só dele e tá tudo bem. Eu falo de inteligência financeira quando chega nesse ponto. Olha só, dica para as mulheres. Olha só o que Vai ver, ela gente, o fez. que vem por aí? Se você realmente analisar, não precisaria de chegar nesse ponto que a Jaque fez, mas ela, por conta de gostar, de saber fazer dinheiro, olha o que ela fez agora nos últimos 2 meses. Ela também é da área da saúde, ela é educadora física e ela cuida de terceira idade e de alto padrão. A galera de alto padrão. Então ela sempre tem que estar bem vestida e roupa fitness, nós sabemos que é um bicho caro, né? É caro. É. Ela conseguiu uma parceria. Olha só, ela não precisaria, ela simplesmente poderia pegar do faturamento dela ou pegar do nosso dinheiro e ela comprar. E eu não. Sério, ela sabe disso que eu não fico controlando isso, controlado com isso. O que ela fez? Ela foi lá, fez uma parceria com uma empresa de uma roupa top de fitness. Ela pegou essa roupa, ela fez uma parceria comprando 50%, 60% mais barato, vendeu para seus clientes e também conhecidos. O lucro, ela está simplesmente renovando o guarda-roupa dela inteiro de roupa fitness. Ou seja, ela não pega do dinheiro dela nem de renda extra de umas outras coisas, não pega do faturamento dela e não pega do nosso dinheiro. Ela está fazendo algo específico para aquela ação que é renovar o guarda-roupa. Inteligência. Então, quantas e quantas coisas que nós podemos fazer e por que não quer fazer um trabalhinho a mais ou só simplesmente falar assim, Não parou para para não pensar, pensar ou deixou o ego falar mais mais alto. alto, entendeu? E aí você pega, você renova todo o seu guarda-roupa, você fica bem vestida, né? Por 0,800, free. Cara, quando eu olhei assim, eu sentei e falei assim, nossa, que mulher esperta. É a minha esposa. Minha esposa, eu falei assim, por isso que eu Esposa casei, inteligente, por isso que eu casei com ela. E quando você estava falando de homem, eu atendo 96% das pessoas, das médicas que eu atendo, são mulheres, né? E quando eu atendo homem, eu vejo muitas reclamações das mulheres com os homens, né? Sim. E eu tento levar isso como aprendizado de vida e não replicar no meu casamento, porque, cara, se eu replicar, aí seria um erro meu. Sim. E eu vejo que os homens, eles pecam na comunicação. O machismo fala mais alto. É um problema daquele homem, ele é um problema de não se desenvolver, mas ele é igual finanças. A gente não ele foi condicionado a sempre errar. Vem da cultura de muitos homens ser firme, não, sei lá, pedir conselho para a esposa ou abrir tudo para a esposa, para uma mulher, né? Isso é um problema da sociedade. Não conversar, né? Só que, pô, se você não tem uma parceira, se você tem sua parceira, você tá lá, casado, e você não compartilhar o quanto você ganha, que é o principal erro. O médico tá lá ganhando sei lá quantos reais, ele tá, às vezes, com um problema financeiro, para a mulher tá tudo certo. Ele quer sustentar que não, tá tudo certo, pode continuar comprando. E tem muito aquela questão de o casal, nenhum sabe quanto realmente o outro ganha. É a comunicação. Né? Você não, é um segredo, é um tabu, é um problema. Por Você quê? quer saber quanto eu ganho, por quê?
Cara, você dorme e acorda com a pessoa. Se eu não tiver confiança nela, você vai ter confiança em quem? Não é? Você dorme e acorda com a pessoa todos os dias da sua vida, né? A pessoa te vê bonito, arrumado, desarrumado, cheiroso, fedendo, tudo, tudo. Tudo. E a pessoa não sabe quanto que você ganha ou quanto que você tem no banco. Que relacionamento é esse? Isso, mas só que isso é um problema também do que a pessoa escutou lá atrás, do que ela viu lá no seu pai, da sua mãe, dos seus avós. E ela, se isso faz sentido para ela e está prejudicando o casamento ou até mesmo a vida financeira, por que a vida financeira? Porque para a mulher tá tudo bem. Se o marido não está comunicando que não tem problema financeiro, ela vai continuar o quê? Comprando, A vida fazendo. ilusória dela Normal, ali. normal, normal. A questão realmente da comunicação e de você ter o seu planejamento e procurar evoluir, porque não é porque eu nasci assim, cresci numa família assim, fui condicionada assim, que eu tenho que morrer desse mesmo jeito, né? E levar isso para frente e passar para os meus filhos. Quando você fez a pergunta de como que a gente inicia nessa parte de organização, planejamento, mesmo para ir para investimentos, você precisa arrumar essa casa, organizar, planejar e comunicar. E ver o que realmente está fazendo, está perturbando ali a parte financeira, né? Vamos falar isso. Com certeza o financeiro está perturbando outras áreas, você corrigir isso e não ficar falando, o meu pai foi assim, a minha mãe foi assim. Tá. Deixa teu pai e tua mãe em paz. Jeito, vai viver tua vida, vai resolver teus BO. Teu pai e tua mãe, então, deixa eles em paz. O que eles tinham para fazer por você, já fizeram. Você tá na terra, tá vivo, te deram a vida, então deixa eles em paz e vai seguir tua vida, pelo amor de Jesus. Toda vez que você for gastar dinheiro, toda vez que você começar a ver que você está endividado, começa a trocar dinheiro versus tempo. Seu tempo de vida, o tempo que nós estamos aqui, não volta, é irrecuperável. É irrecuperável. Então, será que vale a pena? Será que você não poderia estar vivenciando, escolhendo outra coisa? Coisa que eu aprendi, que a nossa vida, né, tudo que nós temos hoje, tudo, saúde, tudo, é tudo a responsabilidade nossa, é tudo autorresponsabilidade, né? É responsabilidade nossa. E a nossa vida são feitas das nossas escolhas, e cada escolha tem uma consequência. Eu penso 10 mil vezes antes de fazer qualquer coisa. Não só financeira, mas qualquer outro ato, né? A gente começa a analisar, qual é a consequência que eu vou ter disso lá na frente. É começar a estudar, focar nisso para você fazer boas escolhas. Porque tudo na vida vai ser escolha sempre. Até quando você acorda, levanta da cama, escova os dentes, você escolheu levantar e escovar os dentes. Senão a opção era você ficar lá na cama deitado, vou dormir mais um pouco. Tudo é escolha. Toda escolha tem uma consequência. Toda escolha tem. E falando nisso, existe o melhor investimento? O melhor investimento para aquela pessoa. Não para para o indivíduo no momento. Não existe o melhor investimento para o Felipe, nem para você, nem para ele. Para aquele indivíduo. Qual é o objetivo? Na minha mentoria eu ensino que você precisa responder uma pergunta que vai trazer as outras duas respostas, que é o que precisa para investir. Por que você está investindo? Qual é o principal objetivo do seu investimento? É para uma reserva de emergência? Se for para uma reserva de emergência, vai te trazer o prazo, liquidez. E automaticamente vai te trazer qual vai ser a rentabilidade daquele momento. Então, eu não posso colocar a minha reserva de emergência em uma criptomoeda ou numa ação, porque eu não vou ter liquidez e não vou ter prazo. Um prazo aleatório. Então, para você investir, você precisa saber qual é o objetivo, que vai te trazer quanto tempo e automaticamente vai te trazer a rentabilidade. Então, por isso que não tem o melhor investimento. E às vezes a pessoa fala, o melhor investimento é fundos imobiliários, o melhor investimento é um CDB, o melhor investimento é a ação tal. Então, depende do momento de cada pessoa. É individual, né? No momento individual. No momento que eu estou hoje aqui, eu sim, estou posicionado no mercado de fundos imobiliários, estou ganhando dólar, dividendos em dólar, estou posicionado no mercado internacional, estou posicionado em ações, mas ela é a minoria da minha reserva. E assim, se você estivesse começando hoje, não seria o melhor investimento para você. Seria o melhor investimento para mim. Mas hoje eu tenho mais reserva por conta de uma estratégia futura. Mais liquidez, mais renda fixa, que não é a melhor rentabilidade no momento. Mas é uma estratégia que eu preciso ter líquido.
mesmo conhecendo o mercado, mesmo sabendo que eu poderia estar ganhando mais, mas é o meu momento. Então a pessoa precisa saber qual é o seu momento, qual o por que daquele dinheiro. E aí vai para CDBs, vai para LCI, LCA, é, diários, fundos de ações ou ações, e a parte de criptomoeda, e até mesmo o mercado internacional. Então, gente, o melhor investimento é aquele que é para o seu momento. Você tem que primeiro saber se você está começando, se você já está intermediário, se você já está mais avançado. Lógico que a pessoa ela precisa ter o quê? Conhecimento de todos os investimentos para ela saber qual é o melhor investimento para ela. Então ela precisa entender renda fixa, renda fixa pública, privada, fundos imobiliários, ações e mercado internacional, que a gente está trabalhando bastante nessa temporada, até mesmo por conta da situação. Mas antes de entrar, né, ela precisa ter esse conhecimento, não simplesmente, ou ter alguém para acompanhá-la. Um tutor, um mentor financeiro, né? Para falar assim, não, o seu momento é esse. Como muitas vezes a gente já conversou. Ah, não é o seu momento. O seu momento é esse. Sim, é bom você ter alguém para te trazer para o aqui e o agora, quando você não está conseguindo sozinho olhar para isso. E aí eu te pergunto, Felipe, tem momento tarde para investir? Já passei do tempo, já passei da hora, já não dá mais. Existe isso? Não, porque uma pessoa de 50 anos, ela com certeza ela vai viver, né, se ela estiver bem de saúde, a média do brasileiro é 80 anos, 80 e poucos anos. É um pouquinho mais. Ela tem mais 30 anos para investir. E juros compostos em 30 anos, dá muito de retorno, dá muito dinheiro. A pessoa tem 60, mesma linha de raciocínio. Fala-se de 70, 80 anos, né? Que daí seria já quase ali uma velhice. Tem investimentos que trazem retorno imediato para aquela pessoa. Então Você dá tem que saber procurar qual é aquela questão que a gente acabou de conversar. Qual é o seu momento? muito, mas nunca é tarde. É tarde. Eu falo que a pessoa que está assistindo esse vídeo, assistindo esse podcast hoje, ela tem que começar hoje. Ah, é final de semana, está assistindo um final de semana, um feriado. Beleza, já começa a procurar conhecimento para O próximo dia útil. pro próximo dia útil. Porque a única coisa que é a favor aos investimentos é os juros compostos. Tempo. Toda vez que a gente faz simulação dentro do Tesouro Nacional para um tesouro a 20, 25, 30 anos futuro, você vê que, tipo, você coloca 1 milhão e você sai com o seu próprio dinheiro, né? Só que depois do período 4, 5 milhões você sai. Todo o restante, né, 70, 80% do valor que você vai resgatar é juros. É juros. Então, faça hoje. Eu me arrependo de não ter. Não é que eu me arrependo, mas eu sinto muito de não ter a educação financeira e ter começado com meus 18 anos. Eu sinto muito isso. Porque eu estaria bem melhor. Nos últimos 10 anos que eu venho fazendo isso, eu já tenho uma certa liberdade. Eu tenho liberdade geográfica, eu tenho liberdade de tempo e liberdade de escolha. Mas é porque hoje você tem essa visão. Com 18 anos você não tinha. Você imagina se eu tivesse essa visão. Por exemplo, as pessoas estão Aham. tendo a A oportunidade oportunidade hoje com de 24. assistir esse podcast, né? É, Entender que ela precisa começar o quanto antes. quando ela tiver com 35, com 40, fala, por que eu não tive essa visão atrás? Não? Eu gostaria de ter tido essa visão quando eu saí da faculdade, com 26 anos. Estaria bem melhor? Já seriam 14 anos de investimento. Agora você pega, beleza, eu tô com 28, uma médica ou um médico com 28, 30 anos, 40 anos, traz para sua filha, traz para sua família isso. Tenta É. enraizar isso porque, beleza, você perdeu tempo. Mas já que você tem a Seu informação, filho não precisa perder, né? pode perder esse tempo. Deixa a sua geração melhor. Então, essa é o único detalhe, assim, mas eu gosto muito desse tema, de ter um porquê na vida. Eu sempre pergunto, a cada semestre, é uma das coisas que eu faço também e recomendo, a cada semestre reveja os seus objetivos, o seu balanço patrimonial e as suas finanças. Se você rever o seu balanço patrimonial, você olha se a sua empresa ou quando médico, a maioria é PJ, né? Uma boa parte é A PJ, né? maioria. Se seu faturamento está aumentando, né? Está aumentando por quê? Está trabalhando mais ou você está ganhando mais em hora?
Você está fazendo mais dinheiro, está fazendo o dinheiro trabalhar por você, ou é você que está trabalhando para o dinheiro? Para o Felipe, quanto mais, menos trabalho, mais dinheiro, eu estou evoluindo saudavelmente no patrimônio. Se o patrimônio está caindo, a liquidez do patrimônio está caindo, o que, que eu estou errando? Então, quando você começa a rever a sua vida a cada semestre, ou todos os meses no fechamento, você começa a driblar os erros futuros que podem acontecer. Tá? Essa linha de raciocínio. Vamos lá. E Organização, planejamento e aí, investimento. Organização, planejamento e investimento. Faça o básico bem feito, como você mesmo falou. e isso aí é o mesmo para você se aposentar? A aposentadoria já é um planejamento a longo prazo, certo? E ela pode ter, lógico, dentro de uma mentoria, dentro de um, quando você vai conversando com uma pessoa, né? Ter uma visão futura, até mesmo você vai adquirindo várias formas de você se aposentar. Vamos falar dentro da bolsa de valores, tá? Você comprar ações ou até mesmo no mercado externo ETFs que podem levar a longo prazo, que pode evoluir o seu patrimônio 4, 5, 6, 10 vezes mais até lá, ou muito mais do que isso. Você sacar lá e você viver de renda. Tesouro Nacional, dentro do próprio país, títulos 2045, 2050, e aí vai, e você pode viver de juros. Saindo disso, tem pessoas que gostam do quê? De algo físico. Aposentadoria, pensando a longo prazo, comprar uma casa, coloca para alugar. Compra uma cota, coloca para alugar. Então vai depender também de como a pessoa quer aposentar. E do que ela acredita que vai trazer Mas mais todo rentabilidade para mês ela, né? precisa ter uma fatia pensando no amanhã. Eu sempre falo isso. Você tem que viver como se houvesse amanhã. Lógico, dentro do seu planejamento, você tem que contemplar, você precisa contemplar tudo que é mais importante para você, mas pensando que amanhã vai existir. Quando eu falo amanhã, não é amanhã. Sim. Eu não sou 60 anos. Você não vai ter condições. Você vai ter condições física, emocional, mas não é a mesma pegada de hoje. É 30 anos totalmente atrás. diferente. É Totalmente completamente diferente. diferente. Eu vejo que quando eu tinha 20 anos, 25 anos, eu tinha uma cabeça, uma pegada totalmente Você diferente. vai ser outra pessoa quando você estiver lá. Não vai ser mais a pessoa de hoje. Não adianta ter essa ilusão de que eu vou estar mesmo com a mesma mentalidade de hoje. Não vai estar. Desejo que todo mundo seja ativo, mas não trabalhando 60 horas, trabalhando 16 horas, Trabalhando 120 horas. 20 horas. E, de novo, né? Quando você investe, você está comprando o seu tempo do futuro. Ganhe dinheiro para comprar tempo. E o que não é investimento para aposentadoria? Não é investimento para aposentadoria. Eu vejo muito, tá, as pessoas fazendo, tipo, consórcio, a galera colocando como uma aposentadoria. O próprio seguro resgatável, ele não é. Eu recomendo para as pessoas fazerem seguro de vida, mas o resgatável, ele não é para aposentadoria. Ele é simplesmente, quando entra assim, no seguro resgatável, ele é simplesmente para você ter um benefício lá na frente. Ok? O seguro de vida ele não é obrigatório, mas ele é interessante para todas as pessoas. Eu sempre falo que tem três pilares de segurança: o seu plano de saúde, o seu seguro de vida e sua reserva de emergência. O seguro de vida é simplesmente para ele proteger sua reserva de emergência. Bom, Ponto. bom. Então muitas pessoas vendem seguro de vida resgatável para aposentadoria. Isso não é. Previdência privada, ela é um auxílio, mas ela não é 100% para a sua Aposentadoria. aposentadoria. E você tem que saber qual o tipo escolher e o para que ela vai te servir. Exatamente. Muita gente tem previdência privada que não serve para nada. Previdência privada, na minha opinião, ela tem que existir uma estratégia por trás, que é o que você falou. PGBL, VGBL, muitas pessoas que pagam, as pessoas que pagam muito imposto de renda, ela tem um abatimento. Agora, se você é uma PJ, por exemplo, eu sou PJ, eu não tenho PGBL e VGBL. Por quê? Quando entra dinheiro na minha pessoa física, da minha própria empresa, eu não tenho sócio, está entrando como participação de resultados. Então eu não preciso pagar uma previdência, eu faço minha previdência própria, vou usar esse nome. Eu faço meus investimentos próprios, que lá no futuro vão ser mais rentáveis que uma previdência. Geralmente você paga a taxa administrativa e ele só rende taxa básica de juros do país. Taxa administrativa. Então, tem que tomar muito cuidado com essas promessas e para você driblar dessas promessas que não vão trazer para você uma boa rentabilidade lá na frente ou
quase nada, você precisa ter conhecimento. Tem Tá? que estudar, tem que procurar conhecer o que estão te oferecendo. Falo que um Tesouro IPCA mais 6 hoje, que existe, mais 7 mais 5 com o mesmo tempo de uma previdência privada, vai te trazer mais retorno do que a própria previdência. Qualquer outro tipo de investimento. Pensando no Tesouro Nacional. E também não contar com questão de INSS, gente. Quem não sabe nem se ele ainda vai existir quando chegar na nossa época né? Você sabe qual que é o significado do INSS? Ah, Isso nunca será suficiente. Eu também aprendi isso na minha vida. E esses dias eu fiz um post no Instagram. deu polêmica, né? Nossa, o pessoal defendendo o INSS. De novo, tá? Tem muitas pessoas que ganham 3 salários mínimos, base, que não têm condições de talvez fazer o seu investimento. É difícil falar de educação financeira para quem ganha 3 mil reais por mês, 2 mil reais por mês. Ah, Felipe, como que é difícil? Olha para a sua situação. Se você tem 30 mil por mês que você ganha como médico e não consegue pagar as contas, imagine quem ganha 3 e eu estou falando para ele que ele tem que ter uma planilha e investir. É difícil. É bem impossível. Aí Agora, é outra estratégia para fazer dinheiro, é uma outra estratégia de outra investimento, forma. é uma outra forma totalmente diferente. E o que a gente está trazendo aqui nesse momento, é para quem ganha o salário médico, quem ganha mais, né? O médico não médico, mas é para quem ganha mais. Porque quem ganha mais e está totalmente desorientado, endividado, não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, bota a mão na cabeça todos os dias porque não sabe nem o que vai fazer amanhã Mas só que tem um para a médico, conta bater. só que tem um médico que gosta do INSS. Ele vai lá, ele tem um médico que não é que ele é obrigado a pagar o INSS porque por causa do regime de trabalho, só que ele está deixando tudo. Ah, eu tenho meu INPS, eu tenho minha aposentadoria ali pela prefeitura XPTO. Não é bem assim. Você vai trabalhar com o mínimo. Você vai ganhar o mínimo ali do INSS, que hoje é um teto de 7 mil reais, só que hoje você ganha 30. Parou para pensar? Seu padrão de vida vai diminuir, então precisa fazer seu pé de meia, né? Que os nossos pais falam, faz seu pé de meia. Faz seu pé de meia. Tá vendo? Os conselhos hoje, a maioria batem. Batem, mesmo que eles não sabiam É, fazer, mas é preciso fazer seu pé de meia. Eles sempre falavam isso. é. Filho, faz seu pé de meia hoje. O pai construiu isso, é o que eu consegui. Meu pai sempre fala isso. Então, se você quer construir mais, você olha ali, pô, o que eu posso construir? O que eu posso me restringir hoje para lá na frente ter mais O retorno. retorno? O E retorno positivo, né? positivo. Eu sou prova viva disso porque eu saí de dívidas, fiquei um período em restrição. Em 2022, foi em 2022, 2023, ficou mais claro o retorno que nós tivemos de restrições. Era assim, mano. No período que a gente estava em dívida, na época, em 2013, eu e a Jaque, a gente tinha R$ 25 para passar o final de semana. Para comer, para a gente sair. Então, era R$ 25 meu e R$ 25 dela. R$ 50 para passar. Sexta, sábado, domingo. Só que hoje, há 11 anos, estamos juntos, nós damos valor no dinheiro. Porque lá atrás as restrições eram conjuntas. Hoje, na hora que a gente for, isso aqui não está na hora ainda. Não é a hora. Então, quando você começa a fazer o seu planejamento, começa a trazer essas restrições, quando você está numa bem melhor, fala assim, cara, eu não quero mais faço para acontecer isso mesmo, isso tem uma restrição momentânea. Para lá na frente eu ter mais liberdade. Hoje eu tenho mais liberdade. Hoje a gente pode sentar em qualquer lugar e falar assim, vamos pedir isso do cardápio. Eu não olho para o preço. Eu vou lá e compro. Por quê? Lá Hoje é o que atrás você eu sofri. quer comer, não é o que você pode pagar. Lá eu sofri. Né? Lá atrás eu sofri para acontecer isso. Então, são escolhas. De novo, são escolhas. E o que o médico que está nos assistindo estão escolhendo no dia de hoje? Mais luxo ou mais liberdade, né, de consumo, hoje ou lá na frente? Escolhendo o status, prejudicando o extrato. Exatamente. E aí tem aquela menos status, mais extrato. Foi até outro post polêmico teu, viu? Que eu dei risada. Foi muito bom. E as pessoas realmente às vezes você pega, eu atendi médicos já, que ganham R$ 120 mil, só que R$ 25 mil todos os meses com cheque especial. O que adianta?
Ter um carro de luxo, ter um padrão de vida lá em cima e não tem extrato nenhum. É aquela questão, não é quanto você ganha, é como você administra. Se você não é organizado com 3, você não é organizado com 30, você não é organizado com 300. Não adianta. Não vai. Coisa que eu sempre, assim, eu não sou bom para isso. Sirvo para isso. Eu sou bom para salvar pessoas, para fazer cirurgia. Eu sou bom para fazer para dar aula. Ele é professor de residência. Mas aí você vai contratar alguém que seja bom Ele falou assim, Felipe, nesse ponto. você comigo. Aqui, extrato aberto, você vai me direcionar o quanto que eu posso gastar por dia, o que a minha esposa pode fazer por dia, o que eu posso destinar para os estudos dos meus filhos, você controla isso para mim, você dita as regras, porque eu tentei por 40 anos, tá ligado? Mas eu tentei por 40 anos, eu não consigo. Mas é aquela questão do saber pedir ajuda, né? E você realmente procurar ajuda. Eu não consigo sozinha, então eu vou ter uma pessoa que ela faça isso por mim. É melhor eu investir pagando uma pessoa para fazer uma coisa que eu não sei do que eu ficar prejudicada sem fazer nada e o Para os juros do financeiro banco, né? pagar juros pro Mano, banco. É muito pior. pior. É isso. Então, Felipe, para a gente encerrar, deixa uma frase para essa galera aí, depois de toda essa conversa. Tem uma frase que eu falo bastante, que eu gosto muito. O diferencial do médico no século XXI. Nos próximos séculos é a inteligência financeira. Então, desenvolva a inteligência financeira, mesmo que não seja um tema que te agrada, mas é necessário. Assim como é necessário, nós temos o quê? Uma organização financeira, uma prática de exercício diário, né, para a nossa vida. Então, os médicos não falam? Se alimentar, equilibrar a sua alimentação, ter uma alimentação equilibrada e fazer práticas de exercício 3 vezes por semana. É a mesma coisa com o exercício diário financeiro. Precisa colocar isso na sua vida, ter a inteligência para que lá na frente, quando você tiver uma certa idade, você não falar, puta, por que eu não tomei conta desse pilar da minha vida? Tá? Então, o seu diferencial não é a sua pós, não é a sua residência, não é a sua a parte financeira. Não adianta você ser muito bom em ter entradas, se você não souber administrar, se você não tem inteligência para fazer boas escolhas. A nossa vida, esse recado que eu trago aí para todos os médicos, médicas ou outras pessoas que estão assistindo aqui. Então, muito obrigada, gente. É isso. Vejo vocês no nosso próximo podcast.